tema dessa noite se chama Romper Limites, porque a palavra de 2026 para as nossas vidas como igreja é uma palavra da nossa rede de igrejas. Para você entender, já fazem muitos anos que na nossa rede de igrejas, todo ano, nós temos um tema que nós chamamos de um tema profético. O ano passado, 2025, era o tempo das oportunidades, por exemplo. E esse ano nós temos esse desígnio do Senhor de ser um ano de grandes mudanças. E eu quero ministrar hoje algo importante, porque para que hajam grandes mudanças da parte de Deus nas nossas vidas, elas não acontecem sozinhas. Normalmente nós precisamos estar colaborando junto, e para isso nós temos que romper os nossos limites. Eu não sei se você está preparado para isso, mas você vai sair daqui preparado para isso, em nome de Jesus, se você crer, para querer romper limites, para ir além na tua vida em 2026, para não esperar que você faça as coisas do mesmo jeito que você fez sempre, mas para que você viva de fato coisas novas, maiores, melhores, mudanças na tua vida e na tua realidade. A vida cristã, ela tem dois grandes perigos. O primeiro perigo é a gente estacionar quando deveria se mover. E o segundo grande perigo é a gente se mover para o lugar errado. Antes a Camila estava ministrando aqui na palavra anterior sobre a questão da nuvem sobre o povo de Israel no deserto, e era justamente isso. Se a nuvem ficava parada, não adiantava eles quererem se mover. Era tempo de parar, de buscar a Deus, de descansar, de estar se preparando para sair. Agora, quando a nuvem se movia, não adiantava ficar parado, porque daí ia ter sol forte na cabeça, 50 e poucos graus no deserto durante o dia, tinha que se mover junto com a nuvem, e não dá para se mover para o lugar errado, tem que acompanhar o mover de Deus. Então, num ano de grandes mudanças, é um ano muito especial, mas é um ano que requer que você busque mais a Deus. Diga aí para quem está do teu lado, você tem que buscar mais a Deus, fala aí. Talvez a pessoa diga, mas mais do que eu já estou buscando mais, eu preciso buscar mais a Deus. Porque a gente não pode dar passos errados, a gente não quer simplesmente sobreviver em 2026, a gente quer viver coisas novas, e para viver coisas novas e certeiras, sem arrependimentos, nós precisamos do nosso Deus. Eu preciso de Deus, pelo menos, para tentar acertar mais na minha vida. Você precisa também ou não? Então isso é muito importante. E para isso, eu quero te mostrar lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, um versículo interessante, porque as trevas, elas também vão oferecer, nesse ano de 2026, essa é a minha percepção, oportunidades de mudança que não vêm de Deus. E nós temos que ter esse discernimento e essa sabedoria de que nem tudo que reluz é ouro, como diz o ditado, né? E nem tudo que balança cai. Em Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tá piando um pouquinho aqui em cima, não sei se para vocês está bom aí. Vamos dar uma ajustadinha. Para que avancemos debaixo da bênção do Senhor, nós precisamos viver mudanças nas nossas vidas que sejam guiadas por Deus. Então lá em Romanos 8,14, a palavra de Deus vai dizer assim, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, são conduzidos por Deus. Eu quero de coração que você olhe para trás, lá em dezembro de 2026, e diga assim: como o Senhor me conduziu esse ano a coisas novas, maiores e melhores. Que ano que eu vivi coisas novas, novidade de vida, mudanças que o Senhor causou na minha vida. Eu tenho essa esperança para a minha vida e para a tua vida. E para isso a gente tem que vencer algumas coisas que estão postas no nosso tempo. E uma delas é que no nosso tempo, na nossa sociedade atual, existe um ideal de uma vida confortável. Existe um ideal de nós não termos sacrifício nenhum. Existe um ideal de nós, quanto menos nos desgastarmos, menos nos locomovermos, menos nos esforçarmos, melhor é a nossa vida. E a tecnologia está crescendo, está nos servindo para isso, mas acaba muitas vezes tirando de nós aquele ímpeto de fazer algo a mais, de ir ao nosso limite, de romper limites para experimentar coisas que nós ainda não vivemos. E nesse aspecto, eu quero te motivar a estar conosco nesse nosso plano de leitura bíblica em 2026, e você perceber que todos os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história bíblica foram pessoas que só estão aqui registrados o seu nome porque romperam limites. Claro que tem muita gente que está aqui registrado o nome que é um mau exemplo, mas eu não queria estar registrado na história de Deus como um mau exemplo. Os bons exemplos são homens e mulheres que romperam limites, e assim é o desígnio do Senhor para nossas vidas. Então, vamos lá no primeiro livro da Bíblia, e nós vamos aprender hoje com o início da caminhada com Deus de Abraão. Abraão, que é o pai da nossa fé cristã.
Dele também vem a descendência do Senhor Jesus e toda a história do povo de Israel. Poderia trazer tantos exemplos, né, sobre romper limites, mas eu gostaria de evidenciar aqui em Abraão. No primeiro livro da Bíblia, na capa para frente, aí tem o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12, que por acaso também é o capítulo do nosso plano de leitura de hoje. Eu nem vou perguntar quem já leu, porque hoje é domingo, vai que você vai ler quando chegar em casa, mas te motive a participar aí do nosso projeto de leitura bíblica anual. Então, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Depois Deus diz assim no versículo 2 e 3 ainda: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que promessa linda que Deus deu para Abraão. Deus deu uma promessa para um homem que vivia em meio ao povo com 75 anos de idade, já estava casado, tinha a sua história, estava lá no meio de uma série de situações, de pecado, de idolatria, mas eu creio que antes disso Abraão buscava Deus. Eu creio que Abraão de alguma forma tinha uma sede, tinha uma esperança. Eu creio que Abraão, ele orava, ele clamava a Deus, ele não estranhou quando Deus falou com ele não perguntou quem é esse Deus, como disse Moisés depois. Eu creio que ele já tinha uma sede de romper os limites na vida dele, e agora Deus vem e chama ele e faz uma promessa extraordinária, e para isso Abraão precisava romper limites da sua idade, romper limites da sua experiência, romper limites do local onde ele morava, romper limites da tradição da sua família, romper limites de conhecer a Deus. Talvez você que está nos visitando hoje aqui, você está rompendo um limite, você está vencendo uma barreira, você está avançando para algo que você não tinha vivido ainda, e assim Deus quer fazer com a tua vida. E aí no versículo 1, nós vemos que o Senhor dá a Abraão uma direção. Ele diz a Abraão o primeiro passo, o que ele deve fazer, qual a direção para a vida dele. Então diga assim comigo: para romper limites, eu preciso de uma nova direção. E esse é o primeiro aspecto que eu quero te trazer hoje. Se você quiser romper limites, você precisa de direção. Quanto mais você amadurece na tua vida, quanto mais coisas você sabe, mais difícil é você tomar a decisão correta. Quando o pessoal vai fazer o vestibular, eu não sei se o pessoal ainda faz muito vestibular, ou a maioria hoje faz Enem, qual é que é a direção de qual curso você deseja trilhar, por exemplo, numa universidade? Ou se você não quis estudar um ensino superior, quer entrar direto no mercado de trabalho, ou fazer um curso técnico, ou escolher uma profissão, que profissão você vai escolher? Cada vez mais existem muitas possibilidades. Se alguém disser hoje assim: não, em 2026 eu quero abrir um negócio. Ok, mas são tantas possibilidades, são tantas coisas que você pode fazer, que em meio a tantas possibilidades de mudança, se nós não tivermos direção, ou nós vamos estar perdidos, ou nós vamos estar inconstantes, ou daqui a pouco nós podemos estar arrependidos. E essa direção, ela vem de Deus. Para romper limites é preciso uma nova direção. Porém, eu preciso te dar um exemplo hoje aqui, de uma das premissas da física. Eu não sei quem gostava de física aí no ensino médio, física, química, não educação física, física. E as leis de Newton nos ensinam coisas muito importantes que nós, quando aprendemos, não achamos que são importantes. E uma delas é a lei, é o princípio da inércia. Está contida nas primeiras leis da física, nas leis de Newton. E a inércia nada mais é do que a tendência de todos os corpos estarem e permanecerem em repouso. Diga assim para quem está do teu lado: você tem a tendência de estar em repouso. É por isso que tem cadeira na igreja, porque senão a gente fazia o culto com todo mundo de pé, mas daí a pessoa de pé fica incomodada, a pessoa quer estar em repouso, e se nós botássemos colchões para assistir o culto, o pessoal ia gostar mais ainda, porque nós temos a tendência de estar em repouso. É por isso que a gente tem dificuldade muitas vezes de dormir pouco, ou de fazer uma atividade física, ou de ter um trabalho mais intenso, ou de ler horas a mais, porque a inércia, ela se aplica aos princípios naturais, mas também se aplica a princípios espirituais. E uma coisa importante que está nesse conceito da inércia na física, é que para você tirar algo ou alguém da inércia, você precisa aplicar uma força que seja minimamente maior do que todas as forças que já estão atuando sobre aquele corpo, sobre aquele objeto, sobre aquela pessoa. Vou dar um exemplo: essa xícara. Essa xícara está em cima dessa mesa aqui, e existe nela uma inércia. Então, a inércia está fazendo com que ela, se eu der assim uma encostadinha, ela não se mexa.
Se eu der uma sopradinha, a xícara não se mexe. De repente eu posso levantar um pouquinho a mesa e a xícara não vai se mexer. Por quê? Porque existe uma tendência à inércia. Essa tendência tem a ver com o peso dessa xícara, tem a ver com a superfície dela que está em contato com a mesa, tem a ver com a superfície da mesa, tem a ver com o coeficiente de atrito da mesa, tem a ver com uma série de coisas, com a força da gravidade, com pressões que estão sendo exercidas sobre ela aqui nesse momento. E aí, quando a gente entende isso, a gente faz todos os dias sem perceber. Mas para tirar essa xícara da inércia, eu preciso ter uma força, algo saiu da inércia lá, ter uma força maior do que todas as forças que estão atuando sobre ela. Se eu pedir para o meu filho Caleb, que não fez 2 meses ainda, tirar essa xícara da inércia, ele tem essa força já ou não? Ainda não tem. Eu preciso entender isso. E eu faço isso naturalmente na minha vida. Todos os dias eu estou saindo da inércia, estou tirando coisas da inércia sem perceber. Mas para que Deus me tire da inércia, que muitas vezes eu estou achando que eu estou vivendo uma vida maravilhosa, mas na verdade ela está espiritualmente parada. Eu preciso romper limites, eu preciso de uma direção. E eu preciso fazer um esforço muito grande para ir além de todas as pressões que eu já tenho. Talvez você tenha pressão na tua família, talvez você tenha pressões emocionais, talvez você tenha pressões e limitações físicas, talvez você tenha pressão com o teu tempo que te pressiona, talvez você tenha forças que te fazem ficar parado, espiritualmente falando, o diabo tem atuado para paralisar a tua vida, e agora para a gente romper limites, a gente precisa de uma direção que nos leve a um movimento, que nos leve agora a uma ação, como nós vamos falar hoje. Então, com Abraão não foi diferente. O que precisou ser claro para que Abraão movimentasse, para que Abraão saísse da inércia, para que Abraão tivesse uma direção de coisas novas na vida dele? Deus precisou mostrar para ele que existiam forças no território dele, que existiam forças nas tradições da família dele, que existiam forças na dependência que ele tinha de estar vivendo a sua vida debaixo daquilo que era a esfera de realidade do seu pai e não aquilo que ele iria viver com Deus, para que ele entendesse também a confiança em Deus. E eu quero te mostrar isso no versículo 1, diz assim a palavra de Deus: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então o desafio de romper limites, ele precisa trazer uma direção em uma ou mais áreas da nossa vida em 2026. Talvez você seja como Abraão, que vai ter uma mudança drástica na tua vida. Talvez você está aqui hoje e você nem sequer conhecia a Deus e não servia a Jesus. E nesse ano você veio nesse culto, mas esse ano você vai se batizar. Nesse ano você vai estar numa célula, nesse ano você vai ser curado de uma enfermidade, nesse ano você vai ser liberto. Você vai ir no encontro com Deus agora no primeiro semestre. Você vai ter uma experiência, uma virada radical na tua vida, quem sabe? Como foi com Abraão. Mas talvez você já está vivendo algo com Deus e precisa de uma pequena nova direção para ampliar um limite que está posto. Depende. Deus vai falar com cada um de nós de uma forma diferente. Você crê nisso ou não? Amém? Todos precisamos romper limites. E aí o Senhor fala para Abraão: saia da tua terra. Existem direções que nós precisamos saber para viver novos ambientes, para viver em novos ambientes, para viver em novas oportunidades, em novas situações. Abraão não conseguiria romper os limites e viver o que Deus tinha para ele lá onde ele estava, lá na cidade de Harã. Ele não conseguiria. Deus precisou dizer para ele mudar de ambiente. Eu não sei o que isso significa para você, se há uma necessidade disso na tua vida hoje, mas deixa o Espírito Santo falar contigo. Num segundo viés dessa direção, vem o que Deus diz para Abraão assim: saia do meio dos seus parentes. E aí nós entendemos que muitas vezes vamos precisar romper limites das tradições da nossa família, romper limites daquilo que sempre foi feito, do jeito que sempre foi feito, de como sempre foi as coisas, daquilo que é a nossa história, daquilo que é a nossa genética, daquilo que está posto na nossa realidade, daquilo que a gente acha que vai ser o nosso destino para sempre. Coisa que me incomoda um pouco é quando as pessoas querem ter uma vida tão estável, mas tão estável, não instável, estável, tão estabilizada, tão estável, que a pessoa consegue se imaginar daqui 40 anos fazendo a mesma coisa, comendo a mesma coisa, vivendo a mesma coisa, sem novidade de vida. Deus tem para nós abundância de vida e Deus não quer que nós sejamos inconstantes, mas a mudança faz parte.
A mudança faz parte do projeto de Deus e para isso muitas vezes nós temos que romper tradições que estão colocadas sobre nós. Saia do meio dos seus parentes, Deus disse a Abraão. E com isso ele não estava dizendo para Abraão se desconectar da sua família, virar as costas para a sua família. Tanto que quando Abraão gerou um filho, o filho dele tinha 40 anos de idade, Isaac, ele mandou buscar uma esposa para Isaac lá na terra do pai dele, lá na sua família. Não era sobre romper relacionamentos, sobre ter rusgas familiares, era sobre viver algo que fosse além da história da sua família, além das tradições. Lembra lá na vida de Jabes, em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, diz que Jabes foi o mais ilustre da sua família. Diga aí para quem está do teu lado, você está preparado para ser o mais ilustre da sua família? Talvez quem falou agora é um irmão do outro, daí já começa a briga. Não, eu vou ser o mais ilustre. Não, vai ser eu que vou ser. Então casa e faz a tua família e vai ser o mais ilustre da tua família. Mas Deus, Ele quer nos destacar nessa realidade. A terceira coisa que vem a direção para novos limites é que Deus disse assim para Abraão no versículo 1, saia da casa do seu pai. E o que isso vem a significar para a gente? Vem significar um tempo que com 75 anos de idade, a história de Abraão era a história do pai dele. Ele era coadjuvante ainda, ele era alguém que estava contribuindo, e isso faz parte, a gente pegar a experiência, a gente aprender, a gente honrar, mas tem um momento que Deus quer nos levar a viver coisas que os outros ainda não viveram, e nós assumirmos novas responsabilidades, nós assumirmos maturidade, e trouxe essa direção para Abraão, de sair da casa do seu pai. Quem sabe em 2026, isso represente para ti você assumir algo novo, você assumir uma responsabilidade nova, seja lá na tua célula, seja na tua casa, seja lá na tua empresa, seja nos teus negócios, seja em que for, assumir algo, dizendo, não, Senhor, agora pode contar comigo nessa área da minha vida, pode me usar, Deus, naquilo que o Senhor precisar, eu estou pronto para aquilo que precisar. E por fim nós vemos a direção na vida de Abraão, no final do versículo, que ele diz assim, e vá para a terra que eu te mostrarei. Agora você imagina, romper limites, ter uma direção de Deus, se desvencilhar do seu território com 75 anos de idade, se desvencilhar das tradições da sua família, da casa do seu pai, de toda a estrutura que estava montada, e você perguntar para Abraão, Abraão, para onde é que tu está indo? E ele ia dizer assim, eu estou indo, não sei, para onde Deus vai me mostrar. E aí Jesus vem falar para nós lá em João capítulo 3, é assim que acontece com aqueles que são nascidos de Deus. É assim que acontece com aqueles que pertencem ao Espírito de Deus. É como o vento, ele sopra para onde quer, a gente não vê, mas é assim que vivem aqueles que são nascidos de Deus. Na tua vida vai acontecer grandes mudanças em 2026, você crê ou não crê? Para que lado? Para onde Deus nos levar. Aquilo que a porta que Deus abrir, os relacionamentos que Deus causar, os negócios que Deus produzir, as pessoas que Deus mandar para você evangelizar, a porta da casa que abrir para uma nova célula, o milagre que precisar, é aí que vai vir a mudança de Deus na tua vida em 2026, na terra que eu te mostrarei. E aí a gente vê Abraão sendo treinado e forjado por Deus para viver uma vida de fé, para viver uma vida de confiança. Antes de sair da sua terra, ele tinha a sua história, ele tinha os seus amigos, ele tinha as suas tradições, ele tinha ali os seus relacionamentos, e ele não precisava confiar em Deus absolutamente. Depois que Abraão agora expõe a sua esposa, os seus empregados, os seus animais, para uma peregrinação no deserto, ele precisa mais de Deus ou menos de Deus para viver a vida dele? Mais de Deus. Lembra que eu falei para você? No ano das grandes mudanças, você e eu precisamos buscar mais ao nosso Senhor. Então, primeira coisa para romper limites, nós precisamos de uma nova direção. Agora diga assim comigo, e para romper limites, eu preciso de uma nova visão. Porque não adianta eu ter uma direção e eu não ter um propósito, eu não saber aonde eu estou sendo levado por Deus, não no sentido do detalhe de cada terra, mas no sentido de o que Deus quer causar na minha vida, que passo é esse que eu estou dando, para que eu estou me movendo. Essa é a grande visão, é a promessa, é o objetivo grande. Deus não nos revela os detalhes do caminho, mas Ele nos revela grandes propósitos, grandes promessas. Veja comigo ali no versículo 2 agora, de Gênesis 12. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Olha que promessa maravilhosa. Mas ela foi ainda mais especial para Abraão. E ela se torna ainda mais poderosa quando você conhece a história de Abraão.
E na história de Abraão está contido que a sua esposa não podia ter filhos. Ele estava casado com Sara, tinha já 75 anos de idade, e Deus diz para ele: sai da tua terra que eu vou te fazer uma grande nação. E ele tinha um desafio físico, ele tinha um desafio de saúde. Que desafio era esse? Como eu vou ser uma grande nação se a minha esposa é estéril, se nós não precisamos ter filhos? A visão que Deus nos dá para viver mudanças que vêm dele, sempre, escute aí o que eu estou te dizendo, sempre requer a intervenção sobrenatural do Senhor. Sempre requer um milagre acontecer. Sempre requer a unção do Senhor despedaçar o jugo nas nossas vidas. Quando nós aprendemos isso, não tem nesse ano a possibilidade de você viver tudo que Deus tem para a tua vida, se a visão que você tem, você já sabe fazer, já conhece os caminhos, já sabe como é que resolve, vai chegar lá no final, vai ser o cara, vai ser famoso, vai ser vencedor. Precisou de Deus? Precisei de Deus só para me proteger de imprevisto, mas eu resolvi toda a minha vida esse ano. Não é as mudanças que Deus quer causar. As mudanças que Deus quer causar é liberada através de milagres. Então, ele dizia assim: farei de você uma grande nação. Para Abraão ia dizer: mas Senhor, como é que começa? Eu não tenho filhos, eu não posso ter filhos. Talvez Deus vai dizer para você: farei de você uma família abençoada. E você dizer: Senhor, mas eu não dei certo com essa mulher faz 20 anos, nós brigamos todo dia. A gente só não briga quando está dormindo, e mesmo assim às vezes me dá uma cotovelada que eu estou roncando. Como é que eu faço? Precisa de um milagre. Talvez Deus vai dizer assim: farei de você uma pessoa próspera. E você dizer assim: mas Senhor, o tempo todo que eu trabalhei nunca deu certo, como é que vai ser próspero agora? Precisa de um milagre. A visão que Deus tem para nós de mudanças é uma visão que contém um ingrediente chamado sobrenatural. Em 2026 você tem que clamar e buscar viver o sobrenatural. Para você, o que é esse sobrenatural? Busque o Senhor. Qual a visão para esse ano? Quem sabe essa visão você já recebeu de Deus no ano passado, ainda não tirou do papel. Quem sabe você precisa orar e anotar e jejuar e clamar por aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Em segundo lugar, quando Deus fala para Abraão em Gênesis 12:2, ele diz assim: tornarei famoso o seu nome. Primeiro ele diz: olha, eu te farei uma grande nação e eu vou te abençoar. Eu vou liberar os teus caminhos, eu vou abrir as portas. Mas em segundo lugar ele diz assim: eu tornarei famoso o teu nome. E a gente olha essa expressão e diz assim: mas como que Deus quer fazer alguém famoso? Ser famoso não é pecado? Será que crescer desse jeito não é errado? O cristão não tem que ser humilde? Como assim ser famoso? E a gente confunde os princípios. O problema não é a gente ser destacado por Deus. O problema é nós queremos nos afastar de Deus para viver coisas que vão nos engrandecer por causa do nosso ego e do nosso orgulho. Vamos fazer um contraste ali com a Torre de Babel. Veja comigo um capítulo anterior, Gênesis 11:4. Um capítulo anterior, a gente está no 12:2, você vai comigo ali no 11:4. Disseram assim lá na Torre de Babel: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance aos céus, assim o nosso nome será famoso, ficará famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Quando eles estão dizendo isso, eles estão querendo causar o nome deles famoso, desobedecendo a Deus. Porque Deus disse: sejam férteis e multipliquem-se e espalhem-se sobre a terra. E eles disseram assim: não, vamos nos afastar de Deus e vamos fazer que o nosso nome seja famoso. E o diabo vai querer fazer exatamente isso na tua vida. Deixa eu te dizer, o diabo vai trabalhar incansavelmente para você não chegar em dezembro desse ano na presença de Deus. Você sabia disso? Satanás, ele quer trabalhar para você não chegar no final desse ano com a tua família abençoada. Quer trabalhar para que você não chegue no final desse ano com as tuas finanças prósperas. Satanás, ele quer destruir os propósitos de Deus na tua vida. Mas para isso, muitas vezes, ele oferece um banquete. Muitas vezes ele oferece ali uma tentação que enche os olhos. É uma coisa podre dentro de uma embalagem de presente maravilhosa. E quando você se aproxima daquilo, você tem uma tentação de desobedecer a Deus para se promover, para ser famoso, para ser o cara pegador, para ser a mulher desejada, para ser aquele adolescente malandro, para ser o aluno que consegue dar o jeitinho, para ser o trabalhador corrupto que ninguém sabe que você está lá tendo um benefício que os outros não têm, e se afastando de Deus, e se promovendo, e daqui a pouco morrendo. E quando a palavra de Deus declara que Deus queria fazer Abraão famoso, esse é o propósito de Deus para aqueles que estão clamando, obedecendo a sua palavra e tendo uma expectativa correta, que o Senhor guie a sua vida, porque você é filho de Deus,
E filho de Deus não é qualquer pessoa. Filho de Deus é alguém que brilha a presença de Deus por onde for. Você é chamado a ser luz do mundo, a ser sal nessa terra, a brilhar a luz de Cristo na tua vida e a glória de Deus ser conhecida em outras pessoas através de você. E para isso nós temos que receber esse desígnio de sermos protagonistas. Em que Deus tem chamado para ser protagonista? Pensa aí agora. Pensa no que você pode ser protagonista hoje. Talvez você ainda não é protagonista na tua casa. Talvez você está lá ainda adolescente, dependendo dos teus pais. Você não tem autoridade para resolver todas as coisas na tua casa. Mas você pode ser um filho excelente. Você pode ser alguém que protagoniza no teu papel lá na escola algo excelente. Você pode ser um aluno de destaque. Você pode ser lá no teu setor um trabalhador acima da média, que quando alguém pensar em promover alguém, o teu nome vai estar no meio dessa lista, porque você escolheu que Deus te destaque, que Deus te promova em 2026. Está fazendo sentido para você? Talvez lá na tua célula, você será alguém que vai ser aquele que vai crescer e amadurecer para liderar a nova célula. Talvez lá na tua família, quando as pessoas que ainda não conhecem Jesus tiverem problemas, é o nome teu que alguém vai se lembrar para pedir uma oração. Tudo isso é Deus te fazendo crescer e ser destacado naquilo que Ele te chamou para viver. E por último, e essa é a coisa mais importante, eu acho, que eu quero te dizer hoje. Presta atenção aqui comigo, que isso que eu vou te falar agora, na minha opinião, é a coisa mais importante. Eu estou em Gênesis 12:2 ainda. Diz assim: tornarei famoso o seu nome e você será uma... Coloca ali para mim, Gênesis 12:2, isso. E você será uma bênção. E essa é a grande questão de 2026. Você quer grandes mudanças para que você seja servido por Deus? Ou você entende grandes mudanças para que você possa abençoar a vida de outras pessoas? Deus sempre vai nos elevar, vai nos destacar, vai nos multiplicar, vai nos fazer crescer para abençoar outras pessoas. A gente não vai só receber bênção, isso está lá na primeira frase: farei de você uma grande nação e o abençoarei. Mas qual é o resultado depois que Deus nos causar agora com uma autoridade, com uma relevância, com uma experiência no seu reino? Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus quer que você se veja como um abençoador, que você se veja como uma fonte de vida dele para outras pessoas, que você se veja como alguém generoso, que você se veja como alguém intercessor, que você se veja como alguém que serve os outros, que você se veja como alguém que tem condições de tornar a vida dos outros melhor. Nós somos chamados a ser uma bênção, a ser pessoas que iluminam a vida de outras pessoas, os ambientes em que nós estamos. E assim Deus teve esse desígnio para Abraão. Mas para isso, não tem como romper limites, ficando só na direção e na visão. Muita gente está causando algo em Deus, está orando, está clamando, está fiel, está presente nas reuniões da igreja, está um crente devoto, mas quando está na hora de botar em prática, dentro da sua casa, no ambiente de trabalho, na sua célula, nos seus estudos, nas suas habilidades, está faltando ação. Então, para romper limites, diga assim comigo: eu preciso de uma nova ação, uma nova atitude, uma nova ação. Não tem como viver coisas novas se a gente fizer o que nós sempre fizemos. Eu volto e meia aconselho algum casal. Nós temos muitos líderes de célula, supervisores, pastores. Então a gente distribui bastante esse relacionamento, esse discipulado através da igreja. Mas volta e meia eu ainda aconselho algum casal. E eu sempre digo assim: se vocês fizerem as coisas exatamente como sempre fizeram, os resultados vão ser exatamente os mesmos. Não vai mudar nada. Não quer dizer porque você sentou e assistiu um culto, e aí você chega em casa e está se comportando, está agindo, está falando, está fazendo exatamente a mesma coisa. O teu casamento, a criação dos teus filhos, a tua vida vai continuar igual. Porque a gente tem que gerar espiritualmente as coisas em oração, visão e direção, mas depois nós temos que agir. A fé sem obras é morta. Quais são os atos de fé que você já pode ter em janeiro para causar mudanças na tua vida? Quais são as ações, quais são as iniciativas, quais são as atitudes que Deus já tem colocado no teu coração?
Se Deus não tem colocado no teu coração ainda, você precisa orar. Você precisa buscar a Deus para ter esse querer. Porque em Filipenses 2,13 a palavra de Deus declara que vem do Senhor o querer e o realizar nas nossas vidas. E aí eu quero te destacar no versículo 4 de Gênesis 12, as duas primeiras palavras do versículo, que a gente lê assim tão correndo, está na leitura bíblica de hoje, a gente lê tão rápido, que a gente não percebe quão profundas e poderosas são essas duas palavras de Gênesis 12,4. Eu tive alguns momentos na minha vida de grandes mudanças. Eu tive alguns momentos assim que realmente as coisas mudaram e mudaram muito. E para alguns desses momentos, alguns sacrifícios importantes foram necessários na minha caminhada com Jesus. Eu lembro até hoje de momentos de grandes mudanças que, ao mesmo tempo que se abria uma grande nova oportunidade, uma grande nova janela, ao mesmo tempo doía muito de sacrifícios que tinham que ser feitos para entrar naquela temporada. E aí eu me coloco no lugar de Abraão, vivendo 75 anos, junto com a sua família, com o seu casamento, com empregados, com os seus animais, com as suas conquistas, com a sua história, com o seu povo, com as suas tradições. E o que aparece ali no versículo 4 agora? Partiu Abraão. Abraão partiu. E não é partiu para estar com o Senhor, oh, ele se foi. Não, partiu botou o pé na estrada. Partiu saiu mesmo. Deus disse para sair, ele saiu. Deus disse para fazer, ele fez. Meu querido, é um passo muito importante você ler a Bíblia esse ano. É o primeiro passo. Mas ler a Bíblia e não fazer é quase a mesma coisa que não ler. Nós precisamos estar dispostos a obedecer a palavra de Deus. Abraão partiu como o Senhor havia lhe ordenado. Então Abraão obedeceu a visão e a direção, rompendo limites, sem saber direito para onde estava indo, guiado por Deus, dependendo de Deus, como um ato de fé. Qual é o ato de fé que você já pode ter esse ano? Qual é o ato de fé que você pode ter essa semana? Talvez você está até meio perdido ainda que o ano está começando. Qual é o ato de fé para ter uma vida de oração mais intensa? Para buscar uma revelação da Bíblia, para estreitar um vínculo de discipulado, quem sabe é com o teu líder de célula, é com alguém que o teu líder de célula colocou do teu lado para caminhar contigo, você líder de célula, com o teu supervisor, com os pastores da igreja. Qual é o ato de fé que você pode ter para ter uma nova direção? E se você já tem tido uma nova visão, qual o ato de fé para vencer o medo? Qual o ato de fé para sair da estagnação, para superar a falta de tempo, a rotina da tua vida? O que tem que fazer para dar um basta e viver a grande mudança que Deus tem preparado? Essa é a ação que o Senhor te chama. Só a presença de Jesus, ela não causava os milagres. Só Jesus chegar, não era assim, Jesus chegando e ia todo mundo sendo curado, sendo transformado, sendo salvo, sendo arrebatado, virando anjo, falando em língua. Não era assim. Jesus chegava, mas a pessoa tinha que ter Ele. A pessoa tinha que clamar, a pessoa tinha que ouvir, a pessoa tinha que obedecer, a pessoa tinha que reagir, a pessoa tinha que ter um ato de fé. Para romper limites é preciso uma nova direção, sim, é preciso uma nova visão para a gente saber o que está fazendo, mas agora é preciso também uma nova ação. E para isso, busque o Senhor, caminhe discipulado, tenha pessoas que sejam referências na caminhada com Deus na tua vida. Se não souber o que agir, comece por orar, mas viva grandes mudanças, tendo ousadia de fazer o que você ainda não fez. Romper limites não é fácil, porque nós vamos entrar numa sala que nós nunca tivemos. Imagina que você e eu vivemos aqui nesse prédio a nossa vida inteira. E você está com 75 anos e tudo que você conhece são essas 4 paredes. E Deus diz para você agora, aquela porta vai se abrir, você precisa ir lá fora. Mas volta e meia você ouve uns barulhos de uns bichos, você ouve gente falando, você ouve algum tipo de máquina passando em algum lugar aqui, que é a estrada que você não conhece ainda. Mas você precisa ter um passo de viver o novo. E viver o novo de Deus sempre é melhor do que o velho. Mas sempre requer uma vida de fé, sempre que requer uma iniciativa, sempre requer ousadia, sempre requer dependência de Deus. O novo de Deus para você é melhor do que tudo que você já viveu até hoje.
2026 será o ano mais extraordinário das nossas vidas. Porque nós vivemos com o Deus, Criador dos céus e da terra. Ele causa novidade de vida. E com o Senhor, o vinho novo sempre está no final. Cada ano que nós vamos vivendo é ano de novidade de vida com o Senhor. E se você deseja isso, romper os teus limites, entrar nesse tempo de grandes mudanças, com um momento especial, quero te convidar a se colocar de pé e nós buscarmos o Senhor, encerrando esse culto.